Numa pequena cidade da Califórnia, uma entidade misteriosa viaja pelo céu e pousa perto da costa. O Dr. Alan é acordado por um estranho barulho semelhante a um sussurro, mas sua esposa Bárbara diz que é apenas sua imaginação. Enquanto isso, Frank deixa sua esposa Jill na escola onde ela trabalha antes de sair da cidade para trabalhar na construção. Muitas pessoas na cidade visitam a escola local porque estão realizando um lindo festival. Quando o relógio marca 10 horas, de repente todos desmaiam no local, inclusive animais de estimação e animais selvagens da região. Muitos veículos batem e, antes que Frank possa cruzar a fronteira, ele também é afetado e seu carro explode quando ele bate. Logo, policiais de outras cidades são enviados para investigar a situação, e os 2 primeiros que cruzam a fronteira também adormecem, enquanto outros oficiais pintam uma linha branca para marcar o limite do efeito estranho. Forças especiais e cientistas são enviados para a área. Susan, uma epidemiologista que trabalha para o governo, lidera o grupo. Alan também saiu para trabalhar e retorna assim que ouve a notícia, mas não tem permissão para entrar na cidade. Um policial coloca uma máscara e passa pela fronteira, mas assim que avança, ele começa a desmaiar. Mas os outros o arrastam de volta com uma corda. Alan se pergunta se isso pode ser algum tipo de gás químico, mas Susan descarta a ideia, explicando que as bordas da área afetada são muito exatas. De repente, os animais e as pessoas começam a acordar e, exatamente às 4 da tarde, todas as pessoas e animais de estimação da cidade acordam sem ter ideia do que aconteceu. Existem alguns sinais de que o tempo passou como uma banheira transbordando. A polícia e as forças especiais correm para a cidade para continuar a investigação, e os moradores se assustam com homens em trajes anti-risco que examinam toda a área em busca de pistas. Enquanto tenta clarear a cabeça, Jill vê um caminhão passando com o carro destruído de Frank, e imediatamente entende o que isso significa. Algum tempo depois, Jill começa a se sentir mal no trabalho. Kelly visita Alan porque também está se sentindo mal, e não consegue acreditar no diagnóstico. Na igreja, o reverendo George encontra Melanie chorando muito. Acontece que todas as mulheres da cidade ficam grávidas de repente, e em muitos casos, não tem explicação do porquê. O marido de Kelly, Ben, esteve ausente em viagem de trabalho, e Melanie nunca esteve com um homem. Logo, Ben volta de viagem, mas não fica nada feliz porque acha que sua esposa o traiu. Ao saber que Bárbara também está grávida, Alan vai ver Jill, que também está grávida. Ele traz uma notícia preocupante. Todas as gestações parecem ter começado no dia do apagão. A notícia se espalha pela cidade, e à noite todos os moradores se reúnem no salão de reuniões para discutir o assunto. Algumas pessoas pensam que os bebês ficarão deformados, mas Alan garante que os exames não mostraram nenhuma anormalidade. Susan então faz um grande anúncio. Se alguma mulher quiser interromper a gravidez, pode sem problemas, mas quem decidir mantê-la terá todas as despesas pré-natais pagas e receberá $3.000 por mês. A única regra é deixar que Susan observe e estude as crianças regularmente. Ela também oferece uma equipe médica para as mulheres que optarem pela interrupção. Assim que a reunião termina, Jill verifica Kelly e descobre que Ben está se mudando porque não acredita na história dela. Kelly está começando a acreditar que pode optar pela rescisão. Naquela noite, todas as grávidas sonham com suas barrigas grandes enquanto uma misteriosa luz azul as envolve. No dia seguinte, Susan fica chocada ao saber que cada mulher vai ficar com o bebê. O tempo passa e as gestações continuam normalmente, então as mulheres fazem as aulas habituais de maternidade. Uma noite, todas começam a ter contrações ao mesmo tempo e são levadas para um celeiro onde Susan montou uma maternidade especial para a ocasião. Todos os bebês nascem naturalmente ao mesmo tempo, parecendo saudáveis e humanos. Ben até passa a ficar com Kelly e seu novo filho. Infelizmente, há uma exceção. Melanie está se sentindo muito mal e é levada para a unidade de terapia intensiva, onde dá à luz um feto morto. Susan imediatamente leva o feto morto para uma van, que é notada por George. Quando ele exige uma explicação, Susan diz que quer fazer uma autópsia mais tarde e que não queria que as outras mães vissem um bebê morto. Algum tempo depois, Alan se encontra com Susan para discutir suas observações. Há algumas coisas interessantes, como o cabelo dos bebês serem extremamente macios e as unhas mais estreitas do que o normal. Os testes de DNA até agora mostraram genética normal, mas todos os bebês parecem ter os mesmos resultados, como se fossem irmãos do mesmo pai. Enquanto isso,
Jill está em casa com seu filho quando descobre que ele já consegue soletrar seu nome com brinquedos desde muito jovem. A filha de Bárbara já parece muito mais velha, e quando ela joga a tigela de comida no chão, Bárbara a repreende por isso. A menina não gosta disso e seus olhos começam a brilhar para controlar o corpo de Bárbara, obrigando-a a colocar o braço na água fervente. Enquanto Bárbara grita de dor, Jill chega para uma visita e a puxa antes que ela perca a mão. Mais tarde, no hospital, Bárbara está com muito medo da filha para contar a Alan o que aconteceu. Quando finalmente recebe alta, Bárbara não aguenta mais ficar em casa com a menina e atravessa o bosque para olhar o mar. Dentro de casa, a criança percebe isso e usa seus poderes novamente, fazendo Bárbara cair do penhasco. O tempo passa e os bebês se transformam em crianças saudáveis, mas muito assustadoras. Todos têm os mesmos cabelos brancos, peles claras, olhos azuis e são muito inteligentes. Porém, eles não parecem ter personalidades individuais ou empatia. Estão sempre com a mesma cara vazia. Eles sempre se movem juntos em linhas perfeitas, e a filha de Alan, Mara, parece ser a líder deles. As crianças formaram pares como companheiros, exceto David, filho de Jill, cujo companheiro deveria ser o bebê morto. Isso fez com que ele se tornasse o controverso do grupo. Susan relata ao governo que houve muitos incidentes na comunidade que resultaram em adultos gravemente feridos ou mesmo mortos, e que isso parece estar relacionado com as crianças, mas não houve violência física envolvida. Ela gostaria que Alan não tivesse parado de ajudá-la com os testes, mas suas prioridades ainda são as mesmas: cuidar das crianças e acompanhar o desenvolvimento de seus poderes, já que isso se tornou uma questão de segurança nacional. O governo concorda em continuar financiando seu projeto. Algum tempo depois, as crianças vão ao laboratório de Susan para os testes mensais. Eles admitem que podem ler mentes e que estão irritados porque Susan está tentando esconder seus pensamentos pensando em uma parede. Quando um oftalmologista examina os olhos de uma criança, ela percebe uma mudança de cor muito estranha e fica tão nervosa que acidentalmente joga gotas erradas, fazendo com que a criança grite de dor. A médica imediatamente limpa o olho e olha para ele novamente, percebendo como ele fica vermelho. Mara aparece em sua porta com os olhos vermelhos também. Ela obriga a médica a esvaziar o frasco de colírio nos próprios olhos, deixando-a cega. Enquanto isso, Jill diz a Alan que eles precisam fazer algo porque as crianças assustadoras não pertencem às aulas e estão atrapalhando a educação das crianças normais. Jill quer que Alan os ensine, especialmente para transmitir empatia, mas Alan se recusa. Mais tarde, em casa, Jill tenta escovar o cabelo de David, mas ele imediatamente a impede e diz que já tem idade suficiente para cuidar de si mesmo. Então, Jill tenta conversar com ele sobre o que aconteceu com a médica, e David começa a entender o conceito de empatia. No dia seguinte, David se afasta do grupo, o que é notado por Mara. Ele vai ao cemitério e encontra Melanie bêbada. Ela não suporta olhar para ele e decide ir embora. Então David lê sua mente e descobre que ultimamente Melanie está pensando em se auto-excluir. Enquanto isso, as outras crianças vão investigar o celeiro onde nasceram. Pouco tempo depois, Melanie faz o que estava pensando em fazer, e durante o funeral, George avisa os moradores sobre a possível natureza maligna das crianças. Mais tarde, Alan vai ao cemitério e esbarra em David, que admite estar procurando o túmulo do bebê morto. Chocado com o fato de as crianças saberem do bebê desaparecido, embora ninguém lhes tenha contado, Alan explica que o bebê morto não está lá. Enquanto Alan olha para o túmulo de Bárbara, David segura sua mão. Este encontro muda a opinião de Alan, e ele concorda em ensinar as crianças. Durante a primeira aula, eles respondem às perguntas de Alan. Eles também sabem discutir conceitos filosóficos muito bem para a sua idade. De repente, Alan é chamado pelo diretor e começa a dizer às crianças o que fazer, mas elas não o deixam terminar. Ao ler sua mente, elas já sabem quais livros pegar e que capítulo ler. Todos eles se movem ao mesmo tempo em perfeita sincronização, como se compartilhassem uma mente. Enquanto Alan está fora, o zelador chega à sala de aula para dizer às crianças que está atrás delas e as ameaça com sua vassoura. A alça acaba atingindo um dos meninos na cabeça, e todas as crianças imediatamente se levantam. É quando seus olhos começam a brilhar. Eles usam seu poder para fazer o zelador sair da sala de aula e subir uma escada até o telhado, fazendo-o cair em cima de um carro e ser empalado em sua própria vassoura. Mais tarde, em casa, Mara avisa a Alan que haverá mudanças.
Preocupado e assustado, Alan vai ver Susan, que confirma que as crianças têm uma consciência comunitária. Ela revela também que o mesmo aconteceu em outros países, sempre em comunidades remotas e isoladas. Susan tem muitas teorias sobre o que está acontecendo, mas a mais forte é que um ser extraterrestre está usando humanos como hospedeiros para ter filhos. Ela quer desesperadamente que Alan trabalhe com ela novamente, e para convencê-lo, ela o leva para o porão, onde revela o feto morto, que se transformou em um corpo feio semelhante a um alienígena. Alan fica bravo porque ela estava escondendo isso, então Susan explica que não poderia deixar escapar a informação, considerando que as crianças sabem ler mentes. Seu conhecimento não é um problema porque ela praticou construir um muro ao redor de sua mente para mantê-los afastados, mas as crianças estão ficando mais poderosas e ela não aguentará por muito mais tempo. Alan ainda se recusa a voltar ao projeto e vai para casa, apenas para encontrar Mara fazendo as malas. Ela anuncia que as crianças tomaram uma decisão e que vão morar no celeiro de agora em diante. Mara também diz a Alan que ele será responsável por trazer suprimentos para eles, não dando a ele a chance de argumentar contra isso. Mais tarde, à noite, os pais deixam todas as crianças no celeiro. Jill tenta convencer David a ficar com ela, dizendo que ele é diferente. No entanto, David vai embora de qualquer maneira. Alguns dias depois, Ben vai até o celeiro, determinado a buscar sua filha. Uma criança bloqueia o caminho e Ben quase a atropela, mas para a caminhonete bem a tempo. Quando ele sai, as crianças o cercam com olhos brilhantes e forçam Ben a voltar para o caminhão para fazê-lo bater direto em um tanque de combustível, causando uma enorme explosão que o mata instantaneamente. Ao mesmo tempo, Susan compartilha algumas notícias preocupantes com Alan. Todas as outras cidades com crianças foram destruídas porque os seus respectivos governos as consideraram perigosas. Eles nem mesmo evacuaram os adultos porque as crianças saberiam dos seus planos e os impediriam. Desesperado, Alan vai ao celeiro para tentar se entender com as crianças, mas elas apenas dizem que é sua obrigação biológica sobreviver. Enquanto as crianças tentam ler sua mente, Alan começa a pensar em um oceano para bloqueá-las. Mara pede a Alan que tome providências para tirá-los da cidade esta noite, e Alan finge concordar antes de partir. Depois, Mara percebe que David está pensando no bebê morto e o critica por ter emoções. Perto dali, George se esconde na grama alta e se prepara para atirar nas crianças, mas eles o encontram primeiro e o forçam a se auto-excluir. Momentos depois, Susan e sua equipe estão fazendo as malas enquanto os moradores locais começam a se reunir nas ruas com tochas para protestar contra as crianças. Algumas crianças de repente bloqueiam seu caminho e seus olhos brilham e fazem uma mulher largar sua tocha para se queimar. Logo, os policiais começam a patrulhar na cidade enquanto anunciam o estado de emergência, ameaçando prender qualquer um que ainda esteja nas ruas. Enquanto isso, as outras crianças abordam Susan em seu escritório e a fazem revelar onde está escondendo o irmão morto. A simples visão disso deixa David muito emocionado e, como vingança, os outros fazem Susan deitar sobre uma mesa e forçá-la a se auto-excluir com seu próprio bisturi. Não muito longe dali, Alan invade uma construtora para roubar alguns explosivos antes de correr para a escola para verificar Jill. Ele diz a ela que tem um plano e a beija antes de trancá-la para que ela não se machuque. Porém, assim que Alan vai embora, Jill quebra a janela e foge. Ela encontra um corpo queimado nas ruas e pega as chaves do carro para chegar ao celeiro. Minutos depois, os policiais cercam o celeiro e todas as crianças, exceto David, saem com os olhos brilhando. Forçado pelos poderes das crianças, um policial atira em seu parceiro e depois começa a atirar nos carros da polícia que se aproximam, causando muitos acidentes e explosões. Os policiais que conseguem sobreviver começam a atirar uns nos outros, e um massacre começa, até que não reste mais ninguém. Há também um helicóptero da polícia voando acima deles, mas as crianças também o fazem cair. Alan chega e esconde a bomba dentro de uma pasta antes de se encontrar com as crianças lá dentro. Mara desconfia do quão nervoso ele parece e tenta ler sua mente, então Alan faz um esforço extra para pensar em uma parede. As outras crianças se juntam a Mara para unir seus poderes conduzindo contra as defesas de Alan, enquanto Jill foge pelos fundos, com a intenção de levar David com ela. As crianças a percebem e a fazem parar antes de voltar para Alan, que não aguenta muito mais. Jill tenta levar David novamente, e quando as crianças voltam os olhos para ela, David os empurra e foge com sua mãe.
Então as crianças se voltam contra Alan novamente e levam seus poderes ao máximo para finalmente quebrar a parede mental de Alan. Mas quando veem a bomba é tarde demais. Os explosivos explodem e destroem o celeiro, matando todas as crianças e Alan no processo. Jill e David sobrevivem e fogem em um carro, determinados a encontrar um lugar onde ninguém saiba quem eles são.